Eu quase fui embora antes dele começar a falar. Era isso que eu fico pensando até hoje. Se eu tivesse pago a conta 5 minutos antes, se eu tivesse ignorado aquele cara estranho no canto do bar, eu nunca teria ouvido aquela história sobre um caçador de lobisomens. E talvez estivesse dormindo melhor até hoje. Era uma quinta-feira, coisa de 22h40, eu lembro bem porque tinha acabado de olhar o relógio no celular. Eu estava num bar simples, desses de cidade pequena, luz meio amarelada, ventilador fazendo barulho no teto e um rádio velho tocando música baixa atrás do balcão. Não vou falar o nome da cidade, nem o estado. Isso foi um pedido dele. E depois do que eu ouvi, eu entendi o porquê. Eu estava sozinho, tomando uma cerveja, só para espairecer mesmo depois do trabalho. O lugar não estava cheio, tinha uns 3 caras jogando sinuca, um casal numa mesa no fundo e o dono do bar secando o copo. Foi aí que eu reparei nele. Ele já estava lá quando eu cheguei. Sentado numa mesa perto da parede, de costas para a janela, como se não quisesse ser visto da rua. O cara era estranho. Não no sentido de ser assustador de cara, mas tinha alguma coisa fora do lugar. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, barba por fazer, cabelo meio comprido, grisalho e usava uma jaqueta pesada demais para o calor que estava fazendo. Mas o que mais chamava a atenção era o jeito que ele olhava ao redor. Não era curioso, era atento, como se estivesse sempre esperando alguma coisa acontecer, ou alguém aparecer. Eu tentei ignorar, mas em algum momento nossos olhares cruzaram. E ele não desviou, só ficou me encarando. Foi desconfortável. Eu pensei em levantar e ir embora, de verdade. Mas aí ele levantou primeiro. Pegou o copo dele, veio andando na minha direção e parou do lado da minha mesa. "Posso sentar?" ele perguntou. A voz era rouca, meio cansada. Eu hesitei, mas falei, "Pode." Ele sentou devagar, colocou o copo na mesa e continuou me olhando por uns segundos, como se estivesse me analisando. "Você não é daqui", ele disse. "Sou de fora, trabalho aqui faz pouco tempo." Ele assentiu. Eu sabia. Silêncio. Eu já estava ficando meio sem paciência. E aí eu falei, "Precisa de alguma coisa." Ele deu um meio sorriso. "Preciso." Fez uma pausa. "Mas antes eu preciso saber se você é do tipo que acredita." Eu ri. "Acredita em quê?" Ele chegou um pouco mais perto da mesa. "Em coisa que não devia existir." Aquilo já me deu uma sensação estranha. "Tipo o quê?" perguntei. Ele olhou ao redor, como se conferisse se alguém estava escutando. Depois voltou o olhar para mim e falou baixo, "Lobisomem." Eu dei uma risada na hora. Não teve como segurar. "Ah, tá de brincadeira, né?" Ele não riu, nem um pouco, só ficou me olhando sério. E aí eu parei de rir. "Você acha que isso é piada?" Ele perguntou. O jeito que ele falou mudou o clima na hora. "Não é só que, sei lá, né?" Eu tentei desconversar. História de interior, essas coisas. Ele encostou na cadeira. "Eu caço eles." Eu fiquei em silêncio. Ele continuou, "Já matei mais de um." Aquilo foi tão direto que eu nem soube o que responder. "Tá," eu falei, "e você ganha o que com isso?" Ele olhou para o copo dele. Rodou o líquido lá dentro. "Dinheiro." "De quem?" Ele levantou os olhos devagar. "De gente que prefere que isso continue sendo só história." Aquilo me deu um arrepio leve, mas ainda assim parecia conversa de maluco. "Certo," eu falei, "e como é que você prova isso?" Ele não respondeu na hora, só colocou a mão dentro da jaqueta e tirou um objeto, colocou na mesa entre nós. Era um dente, grande, amarelado, mas não era um dente comum, era grande demais para ser humano, e tinha uma ponta afiada, meio curva. "Eu arranquei isso de um," ele disse. Eu fiquei olhando aquilo, tentando entender. "Isso pode ser de qualquer animal," eu falei. Ele deu um sorriso de canto. "Pode." Fez uma pausa. "Mas não é." Silêncio de novo. Eu não sei explicar, mas naquele momento alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Não era mais só curiosidade.
Era desconforto. Quer ouvir uma história? Ele perguntou. Eu devia ter dito não. Devia ter levantado, pago e ido embora. Mas eu falei, quero. Ele assentiu devagar. Tomou um gole da bebida e começou. Isso foi há uns 7 anos, ele disse, numa região de mata fechada, estrada de terra, bem isolado. Eu fui chamado. Chamado por quem? Perguntei. Não importa. Como não importa? Porque você não quer saber. O jeito que ele falou aquilo me fez ficar quieto. Ele continuou. Cheguei lá de noite. Sempre é de noite. Por quê? Porque é quando eles saem. Ele apoiou os cotovelos na mesa. A primeira coisa que eu percebi foi o silêncio. Silêncio. Nada de bicho, nada de vento, nada. Fez uma pausa. Quando a mata fica quieta demais, tem coisa errada. Eu engoli seco. E aí? A casa ficava no meio de um terreno grande. Madeira velha, luz fraca dentro. Tinha um cara me esperando lá. Quem? O contratante. Ele te explicou o que estava acontecendo. Explicou. O caçador respirou fundo. Disse que alguma coisa estava matando os animais dele. Primeiro galinha, depois cabra, depois boi. Normal, pode ser onça, cachorro do mato. Ele balançou a cabeça. Não quando o animal aparece rasgado ao meio e sem uma gota de sangue no chão. Aquilo me deu um frio na espinha. Ele continuou. E não quando começam a ouvir coisas chamando pelo nome do lado de fora da casa. Eu fiquei em silêncio, chamando, imitando voz. Eu senti um arrepio mais forte dessa vez. E você acreditou. Ele me olhou sério. Eu não preciso acreditar. Fez uma pausa. Eu já vi. O bar parecia mais silencioso agora. Ou talvez fosse só impressão minha. Naquela noite ele continuou. Eu fiquei esperando. Onde do lado de fora. Sozinho, ele deu um sorriso leve. Sempre. Fez uma pausa longa. E aí ele disse, bem baixo, foi por volta das 10h13 da madrugada, que eu ouvi o primeiro som. Eu me inclinei um pouco para frente sem perceber. Que som? Ele olhou direto nos meus olhos e respondeu. Um choro. Silêncio. Mas não era de gente. Eu senti um peso no peito. Era um choro, que começava humano e terminava enrosnado. Eu não falei nada. E ele estava vindo da mata. O caçador encostou na cadeira. Foi aí que eu soube. Ele fez uma pausa e continuou. Eu não estava lá para procurar. Respirou fundo. Eu estava lá porque ele já sabia que eu ia. Eu gelei. Como assim? Ele não respondeu direto. Só disse, e o que aconteceu depois disso foi o que me fez entender que aquele não era um lobisomem comum. Ele ficou em silêncio, me olhando. Se você quiser, eu continuo. Eu nem percebi quando respondi. Continuo. E foi aí que ele se inclinou de novo. Ele não começou falando. Ficou uns segundos em silêncio, olhando para a mesa como se estivesse lembrando de cada detalhe. Quando ele voltou a falar, a voz saiu mais baixa. Eu ouvi os passos primeiro. Eu senti um aperto no estômago. Passos. Ele assentiu devagar. Pesados, mas não constantes. Era como se a coisa estivesse andando em 2 e às vezes em 4. Eu não falei nada. Sabe quando alguém pisa em folha seca? Ele perguntou. Sei. Então, só que mais pesado. Como se cada passo afundasse o chão. Ele passou a mão na barba. Eu fiquei parado, sem fazer barulho, só escutando. Fez uma pausa. E aí eu percebi uma coisa que me incomodou na hora. O quê? Ele levantou o olhar. Os passos estavam circulando. Um arrepio subiu pela minha nuca. Tipo, rodeando você, rodeando a casa, mas sempre passando por mim. Eu franzi a testa. Como assim? Como se soubesse exatamente onde eu estava, mesmo eu estando no escuro. Silêncio. Eu engoli seco. E você viu. Ele balançou a cabeça. Não ainda. Fez uma pausa curta. Mas eu senti. Sentiu. O cheiro. Ele fez uma cara de nojo. Podre. Molhado. Tipo carne velha misturada com terra. Eu senti até o gosto ruim na boca só de imaginar. Foi aí que eu segurei a arma.
Que arma? Não importa. Ele foi seco. Só que não é isso que resolve. Aquilo me chamou a atenção. Como assim? Ele me encarou. Bala nenhuma resolve. Se você não souber o que está fazendo. Silêncio. O ventilador no teto deu um rangido alto. Eu dei um pulo leve na cadeira. Ele nem reagiu. Aí veio o segundo som. Ele continuou. Ele demorou um pouco para responder. Minha voz. Aquilo me gelou na hora. Como assim? Sua voz. Ele falou mais baixo ainda, chamando meu nome. Eu senti um frio descendo pelas costas. Igualzinho. Você tá de brincadeira. Não tô. Ele não desviou o olhar. Era minha voz. Do jeito que eu falo. Mesmo tom. Fez uma pausa. Só que vinha da mata. O silêncio na mesa ficou pesado. E você respondeu. Ele soltou um riso curto, sem humor nenhum. Se eu respondesse, eu não estava aqui. Aquilo me fez travar. Então o que você fez? Fiquei quieto. Ele apoiou os braços na mesa. Só que aí ele começou a testar. Andava mais perto, parava, chamava de novo. E sempre com sua voz. Não, ele negou com a cabeça. Depois mudou. Pra quê? Ele respirou fundo. Pra voz do cara que me contratou. Eu arregalei os olhos. Não, chamando de dentro da mata, pedindo ajuda. Ele fez uma pausa longa, e dava para ouvir o desespero na voz. Eu fiquei sem saber o que falar. Foi aí que eu tive certeza. Certeza do quê? Ele me olhou firme, que não era só um bicho. Silêncio. Era inteligente. Eu passei a mão no rosto, tentando digerir aquilo. E aí eu perguntei, mais baixo, o que aconteceu depois. Ele se inclinou um pouco para frente. Ele cansou de brincar. Meu coração acelerou. Como assim? Parou de imitar voz, fez uma pausa e começou a se aproximar de verdade. Eu senti o corpo ficar tenso. Foi quando eu vi. Ele travou por um segundo, como se estivesse escolhendo as palavras. Saiu da mata devagar, como ele era. Ele demorou para responder. Grande demais para ser um homem. Minha garganta secou. Peludo, mas não igual animal. Como então? Falhado. Aquilo me deu um desconforto estranho. Partes com pele aparecendo. E o rosto, ele olhou para mim. E aquilo me marcou. Era o pior. Silêncio. Porque parecia preso. Como se tivesse alguma coisa lá dentro tentando sair. Eu senti um arrepio forte agora. Os olhos, amarelos, dentes grandes, tortos e babando. Ele passou a mão no braço, como se lembrasse da cena. E ele me olhou. E aí ele respirou fundo. Ele sorriu. Eu congelei. Sorriu do jeito errado. Silêncio total. Como se soubesse que eu estava ali por causa dele. Eu não percebi, mas minhas mãos estavam fechadas. E você atirou. Ele balançou a cabeça. Não, por quê? Porque eu não podia. Aquilo me deixou confuso. Como assim não podia? Ele respondeu baixo. Porque aquilo ainda era uma pessoa. Eu não consegui falar nada por alguns segundos. E foi aí, ele continuou, que tudo saiu do controle. Ele se aproximou mais da mesa. Porque ele correu. Meu coração disparou. Na sua direção, ele assentiu. Rápido demais. E você? Fiz o que tinha que fazer. Ele parou, me encarou. Mas o problema não foi esse. Então o que foi? Ele respirou fundo e disse, foi o que aconteceu depois que ele caiu. Silêncio. Eu senti que vinha coisa pior. Porque quando eu achei que tinha terminado, ele apertou os dedos na mesa. Alguém apareceu na mata. Eu franzi a testa. Quem? Ele me olhou fixo. Quem me pagou? Meu corpo inteiro arrepiou. Mas ele não estava na casa. Era o que eu achei. Fez uma pausa. E o que aquele homem fez foi o que me fez entender que eu nunca devia ter aceitado aquele trabalho. O silêncio ficou pesado entre a gente. Eu conseguia ouvir o bar de novo. O copo batendo no balcão, alguém rindo longe, a bola de sinuca batendo na outra. Mas parecia tudo distante, como se eu não estivesse mais ali. Ele passou a mão no rosto devagar, como quem tenta afastar uma lembrança ruim, e falou, quase num sussurro. Ele não se assustou. Eu franzi a testa.
Quem? O homem que me contratou. Aquilo já começou errado. Como assim? Ele saiu da mata, como se já estivesse ali o tempo todo. Eu senti um desconforto estranho no peito. Mas você disse que ele estava na casa. Eu disse o que eu achei. Silêncio. E quando eu vi ele vindo, o caçador continuou. Eu percebi que tinha alguma coisa muito errada. O quê? Ele apoiou os cotovelos na mesa. Ele não olhou para mim primeiro. Não. Fez uma pausa. Ele foi direto para o corpo. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Do lobisomem. Ele assentiu que ainda estava no chão. Morto. Ele me encarou. Foi o que eu pensei. Silêncio. E aí, o caçador respirou fundo. O homem ajoelhou do lado do corpo e começou a falar. Falar o quê? Não era português. Aquilo me gelou. Era o que então? Eu não sei. Ele balançou a cabeça devagar, mas era repetitivo, baixo, como uma oração. Eu fiquei imóvel. E você deixou. Ele deu um sorriso fraco. Eu não tive tempo de impedir. Por quê? Ele me olhou firme. Porque o corpo mexeu. Meu coração disparou. Não, mexeu. Ele foi direto. O braço primeiro. Eu senti a garganta travar. Depois a cabeça. Silêncio. E eu ouvi, ele continuou, um som vindo de dentro dele. Que som? Ele demorou um segundo, como se tivesse alguma coisa se rasgando por dentro. Eu arrepiei inteiro. E o homem continuava falando, mesmo com aquilo acontecendo, principalmente por causa disso. Aquilo piorou tudo. E aí, o caçador respirou mais fundo agora. O corpo começou a voltar, diminuir. Eu fiquei confuso. Como assim? O pelo sumindo, os ossos estalando, a forma mudando. Ele fez um gesto com a mão, voltando a ser gente. O silêncio ficou pesado de novo, e você viu quem era. Ele assentiu devagar. Vi quem era. Ele hesitou. Pela primeira vez, um garoto. Aquilo me deu um choque. Que tipo de garoto? Novo. Ele respondeu seco. Devia ter uns 17, 18 no máximo. Eu senti um nó no estômago. E ele estava vivo. O caçador fechou os olhos por um segundo antes de responder. Tava. Aquilo foi pior do que se ele tivesse dito que não. E ele falou alguma coisa. Falou. Silêncio. O quê? Ele abriu os olhos e me encarou. Pediu ajuda. Eu não consegui dizer nada. Ele estava consciente, pelo menos por alguns segundos. O caçador continuou e olhou direto para mim. E você? Eu não consegui me mexer. A voz dele ficou mais pesada. Porque eu entendi o que tinha acontecido. O quê? Ele respondeu baixo. Eu não tinha matado um monstro. Fez uma pausa. Eu tinha derrubado alguém. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. E o homem continuava ali. Fazendo o quê? Sorrindo. Eu gelei. Sorrindo. Como se tudo estivesse acontecendo do jeito que ele queria. Silêncio. E aí, ele parou de falar. Quem o homem? Sim. E o garoto? O caçador apertou os dedos na mesa. Parou de respirar. Eu fechei os olhos por um segundo. E depois disso, ele continuou. O homem finalmente olhou para mim. E falou o quê? Ele imitou o tom, mais frio. Você fez um bom trabalho. Aquilo me deu raiva só de ouvir. Eu perguntei o que era aquilo. O caçador disse. O que ele tinha feito com o garoto. E ele respondeu. Silêncio. Disse que aquilo não era um acidente. Eu senti o coração acelerar. Como assim? Disse que o garoto já era deles. Deles que ele me olhou fixo. Uma seita. O ar pareceu pesar. Que tipo de seita? Gente que acredita que certas coisas não são maldição. Fez uma pausa. São poder. Eu fiquei em silêncio. Eles criam. Ele continuou. Controlam e quando não serve mais. Ele não terminou a frase. Mas eu entendi. E você? Eu perguntei o que fez. Ele soltou um ar pesado. Apontei a arma para ele. Ele nem se mexeu. Não só disse que eu não ia atirar. Por quê? O caçador respondeu sem hesitar. Porque eu ainda queria receber. Aquilo me deu um choque. E você recebeu.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu devagar. Recebi. Quanto, ele deu um sorriso sem humor, o suficiente para nunca mais precisar fazer aquilo. Silêncio. Mas você continuou, né? Eu perguntei, ele me olhou. Continuei. Por quê? Ele respondeu baixo. Porque depois daquela noite, fez uma pausa. Eu entendi que não são eles o problema. Meu estômago revirou. Então o que é? Ele se inclinou mais uma vez e falou perto o suficiente para eu sentir o cheiro de bebida na respiração dele. Quem solta eles? Eu fiquei travado, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar. Ele encostou na cadeira, pegou o dente que estava na mesa, guardou de novo na jaqueta. E o pior, ele continuou, é que aquela não foi a única vez. Eu respirei fundo. Tem mais. Ele assentiu. Muito mais. Silêncio. E você ainda acha que isso é só história de interior? Eu não respondi. Não tinha mais como responder aquilo. O bar continuava o mesmo. As pessoas continuavam ali. Mas para mim, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse decidindo até onde podia ir, ou até onde devia. Aí ele puxou a cadeira um pouco mais para perto da mesa, inclinou o corpo e falou mais baixo. Aquela foi a primeira vez que eu vi eles de perto. Meu estômago já apertou de novo. Eles quem? Aceita. O jeito que ele falou isso não parecia exagero, parecia experiência. Você viu mais deles. Ele deu um sorriso curto. Viu o suficiente. Silêncio. E depois daquela noite, eles te deixaram ir embora. Ele assentiu devagar. Deixaram. Assim. Fácil. Ele negou com a cabeça. Nada é fácil com esse tipo de gente. Fez uma pausa. Eles me acompanharam até a estrada. Acompanharam 2 homens, armados. Nem precisava. Aquilo me deu um arrepio estranho. E aí, antes de eu ir, um deles me entregou um envelope. O pagamento. Sim. E só isso. Ele me olhou. Não. Fez uma pausa. Dentro tinha um papel também. Que papel? Um nome. Eu franzi a testa. Nome de quem? Ele respondeu seco. Do próximo. Silêncio. Próximo. O quê? Trabalho. Aquilo me deu um desconforto imediato. Eles queriam que você continuasse. Não era querer. Ele corrigiu. Era assumir que eu ia. E você foi. Ele respirou fundo. Eu não fui na hora. Mas foi depois. Ele assentiu. Uns meses depois. Por quê? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Porque eu não conseguia esquecer o garoto. Aquilo pesou de novo. Nem o que aquele homem disse. Sobre poder. Ele coçou a barba. Eu precisava entender. Entender o quê? Se aquilo era verdade. Silêncio. E você descobriu. Ele me olhou. Descobri coisa pior. Eu senti um frio no peito. O quê? Ele se inclinou mais uma vez. Aquilo não é raro. Meu coração bateu mais forte. Como assim? Não é um caso isolado. Fez uma pausa. Tem mais gente fazendo isso. Criando. Sim, ele confirmou. Em vários lugares. Eu fiquei sem reação por um tempo. E você começou a trabalhar para eles. Ele soltou um ar pelo nariz. Não. Então o quê? Eu comecei a aceitar os trabalhos. Fez uma pausa. Mas do meu jeito. Aquilo me deixou confuso. Como assim? Nem todo alvo era o que eles diziam. Eu franzi a testa. Explica isso. Às vezes, não era um monstro fora de controle. Então o que era? Ele respondeu baixo. Era alguém tentando fugir. Aquilo me deu um choque. Fugir, da seita. Silêncio pesado. E eles mandavam você atrás. Mandavam. Para matar. Ele assentiu. E você fez isso. Ele não respondeu na hora. Só ficou me olhando. Nem sempre. Aquilo me deixou ainda mais tenso. O que você quer dizer com isso? Ele se inclinou. Teve uma vez que eu cheguei antes deles. Meu coração acelerou. Antes de quem? Dos outros caçadores. Tem mais gente como você. Ele deu um sorriso sem humor. Muito mais do que você imagina. Eu fiquei em silêncio. E esse caso, eu falei o que aconteceu. Ele passou a mão no rosto. Era uma mulher. Mulher. Uns 30 e poucos anos.
Ela era. Ele confirmou. Mas ainda estava lúcida. Aquilo me arrepiou. E ela te pediu ajuda. Ele assentiu devagar. Pediu. Silêncio. E você ajudou. Ele desviou o olhar pela primeira vez. Eu tentei. Tentou, mas a gente não teve tempo. Meu peito apertou. O que aconteceu? Ele respondeu baixo. Eles chegaram. Aceita, não, fez uma pausa. Os outros caçadores. Eu senti um peso enorme agora. E aí, eles não perguntaram nada. Só atiraram. Silêncio. E você, eu tive que sair. Fugir, ele assentiu. Porque naquela hora, eu percebi uma coisa. O que? Ele me olhou firme. Eu não estava mais do lado certo. Aquilo ficou no ar, pesado. E desde então eu perguntei, o que você faz? Ele demorou para responder. Eu escolho. Escolhe o quê? Para quem eu trabalho. E como você sabe? Ele deu um meio sorriso. Eu não sei. Fez uma pausa. Eu arrisco. Silêncio. E você nunca teve medo deles irem atrás de você. Ele riu baixo, mas não tinha graça nenhuma ali. Eu tenho. Então por que continua? Ele respondeu na hora. Porque alguém precisa ver isso de perto. Aquilo me travou. Ver o quê? Ele chegou ainda mais perto, a ponto de falar quase no meu ouvido. O que eles estão tentando fazer? Meu coração já estava acelerado. E o que é? Ele se afastou devagar, me olhou e falou controlar. Silêncio. Não matar. Não eliminar. Fez uma pausa. Controlar o que não devia existir. Eu passei a mão no rosto, tentando processar tudo. E você acha que eles conseguem? Ele não respondeu na hora. Só ficou me olhando. E aí disse, eu já vi funcionar. Aquilo me deu um arrepio mais forte que todos até então. E o que aconteceu depois disso? Ele continuou. Foi quando eu entendi que o problema nunca foi o lobisomem. Ele fez uma pausa, longa, e completou. Foi o que sobrou dele. O silêncio voltou, pesado. E dessa vez, eu tive certeza de uma coisa. Eu não devia ter deixado ele sentar naquela mesa. Vou parar por aqui, mas o relato continua. Caso os inscritos queiram, posso continuar em uma parte 2. Só eles pedirem nos comentários. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.